Hoje é dia do Quatro Café com Previdência. O especialista desta área está aqui ao vivo, né, para trazer sempre uma dica, uma orientação para você, mas ao mesmo tempo está aqui também para responder a sua pergunta. A partir de agora o telefone está liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode participar. Pode enviar a sua pergunta, pode enviar a sua mensagem, fique à vontade, porque o especialista desta área está aqui ao vivo no programa. Hoje eu recebo aqui o Joel Ferreira. Bom dia, viu, Joel? Um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos os ouvintes, pessoal da TV que está nos assistindo também. É um prazer novamente estar aqui no programa, participando, trazendo algumas informações, algumas orientações sobre direito previdenciário. Hoje a gente vem falar um pouquinho de um tema que o pessoal confunde um pouco, ou até mesmo esquece, né, que é sobre carência, né? A pessoa hoje pensa que apenas é necessária a idade e o tempo de contribuição para se aposentar, né? Mas esquece do requisito carência. O que significa esse requisito carência? Em primeira coisa falando, né? A carência, nada mais nada menos são as contribuições pagas em dias, né? Ao mesmo tempo que você precisa para aposentar por idade, por exemplo, que é 15 anos, você precisa também da carência de 15 anos, né? Resumidamente, a gente não costuma falar em anos, a gente costuma falar em contribuições, que no caso são 180 contribuições pagas em dia. Então, para se aposentar hoje, você precisa desse requisito, né, de 180 meses pagos. É o seguinte, mas antigamente, né, um tempo atrás, não era 180 meses, era menos, né? Foi aumentando a partir de 1991, né, até 2011, foi aumentando de forma gradativa. Em 2011 que passou a ser exigido as 180 contribuições. Então, o que a gente veio falar hoje com relação à carência, né? A gente não está adentrando muito sobre isso, mas é bom a gente falar, porque são casos excepcionais, algumas exceções, e de forma esporádica aparece às vezes no escritório para a gente, ou aparece aí casos de algumas pessoas que podem se enquadrar nessas exceções. Com relação à carência, a exceção que a gente traz hoje são para as pessoas que fizeram 60 anos ou 60 anos, 65 anos antes de 2011, né? Ou em 2011 ou 2010, mulheres 60 anos ou homens 65. Para essas pessoas, as carências, né? A carência não precisa ser de 15 anos, ou seja, você não precisa ter 15 anos de tempo de contribuição para aposentar. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu no escritório, né? Eu achei interessante trazer para a rádio, né, o tema, porque é uma exceção que tem que ser analisada pelo profissional, né, e até mesmo pelo INSS. A cliente, ela entrou com um pedido no INSS, ela já está com mais de 70 anos, se não me engano, ela está com 77 anos, e ela não tem os 15 anos de tempo de contribuição, né? Só que ela fez 60 anos em 2010. Né? Ou seja, lá em 2010, a carência, né, o tempo de contribuição que ela precisava, era só de 14 anos e 6 meses. Ela não precisava de 15 anos. Então, o que acontece? Hoje ela tem, em 2025, 14 anos e 6 meses. De forma muito, vamos falar assim, de curiosidade mesmo, ela procurou o escritório quando ela fez 14 anos e 6 meses. Então, hoje, se a gente fazer o pedido de aposentadoria para ela, ela não precisaria do tempo de 15 anos. Então, às vezes, chega gente no escritório falando, olha, eu não tenho 15 anos de tempo de contribuição, mas eu posso analisar para ver se eu tenho direito a aposentar? Sim, você pode analisar, não precisa esperar os 15 anos para fazer a análise previdenciária, porque você pode cair nessa regra, nessa exceção. Só que é muito difícil hoje em dia você ter esse direito, né, de ter uma aposentadoria sem ter os 15 anos de tempo de contribuição ou os 15 anos de carência, porque se você for fazer as contas, né, a pessoa hoje, homem ou mulher, ela tem que ter mais de 70 anos. O homem, para ter ideia, hoje teria que ter 80 anos, 79 anos, 80 anos de idade para aposentar, e a mulher, no caso, 75, né, porque isso foi em 2010, 2011, que a idade era 60 para mulher e 65 para homens. Então, em resumo, tem como a pessoa aposentar com um tempo de contribuição menor? Tem, né? Tem essa exceção, porém, não é comum, né, a gente encontrar pessoas com uma idade de quase 80 anos que não se aposentou ainda.
Mas acontece, às vezes a pessoa não tinha os 15 anos para aposentar, ou talvez por falta de orientação, está recebendo algum outro benefício, né, mas tem um certo tempo de contribuição ali que ela contribuiu para trás, né, uns anos anteriores. Então, assim, é importante a gente trazer essa informação, porque na maioria dos advogados hoje que se formaram, né, ou dos profissionais até mesmo do INSS, não tem essa informação. Então, você tem que analisar também nas regras antigas o direito de cada segurado. Então, o que a gente sempre orienta? Procurar um profissional, procurar conhecer um pouco mais os detalhes da sua aposentadoria, para você ver se tem algum direito numa legislação anterior, né? Então, isso é importante. Às vezes a pessoa também confunde um pouco com o benefício de prestação continuada, que eu não estou falando dele por si só, né? O benefício de prestação continuada não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. O que eu estou dizendo aqui realmente para aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial. Para essas aposentadorias, se enquadrar nessa regra que a gente fala da carência reduzida, consegue ter uma aposentadoria aí com um tempo inferior aos 15 anos que são exigidos hoje, ou inferior a 180 contribuições de carência. Então é uma dica que eu gostaria de estar trazendo, eu acredito que é uma novidade, aí um pouco a gente fala, né? Mas serve de orientação, serve de dica e de informação para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Aí o Joel trazendo sempre essa informação, essa dica aqui pra você, né? É a oportunidade sempre de você ficar por dentro de tudo que é destaque aqui na cidade e na região. Inclusive, dando sequência aqui no programa, agora a gente deixa o telefone à sua disposição, 32220001, 32220001, é o telefone que você pode fazer a sua pergunta. Pode gravar um áudio, pode escrever a pergunta, fique à vontade, porque o Joel tá aqui também para responder você. Inclusive, a gente já tem perguntas, né, Ian? Vamos começar a responder aqui os ouvintes do programa, fique à vontade. Bom dia, Rádio Minas. Semana passada o doutor André falou sobre os deficientes, né? Pessoa que tem deficiência. Eu sou monocular há 6 anos. Ele falou assim que é bom planejar. No meu caso, parece que tem que aposentar um pouco mais cedo, mas como eu vou fazer para provar que eu já sou monocular? Eu tenho meus laudos, que eu já fiz cirurgia, né, no olho, mas não teve jeito mais não teve reversão. Então, eu já vou fazer 50 anos, já tem mais de 20 anos de pago INPS, porém, eu sei que eu não aposento agora, mas para me provar que eu sou monocular, eu já pago o INSS à parte, eu queria saber o seguinte: como é que eu faço para, quando eu tiver com uns 15 anos já que sou deficiente, para provar que eu posso dar entrada como deficiente? A pergunta é muito boa, né? O André falou na semana passada sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. É o seguinte, normalmente a gente pede para guardar toda a documentação que comprove a deficiência, principalmente documentação da época, né? Então, se já tem, vamos colocar aí, 6 anos, então, documentos que comprovam que você tem essa visão monocular de 6 anos atrás, né? E quando for fazer o requisito, cumprir o requisito dos 15 anos, né, de tempo de contribuição nessa condição, você apresentar um laudo médico atualizado. Então, basta comprovar que você tem um início e um fim, né? No caso, não seria nem um fim, mas é uma forma de dizer, o início daquela deficiência, né, lá atrás, e um tempo final, que é o dia que você for fazer o requerimento, e somando esse intervalo de tempo dos dois documentos médicos, daria o tempo suficiente dos 15 anos de tempo de contribuição, se esse for o seu caso. É muito simples, basta ter essa documentação, de preferência de um especialista que demonstre essa condição, dizendo que você tem essa visão monocular, coloca lá o CID, né, o Código Internacional da Doença, coloca o nome completo, o carimbo, a data, assinatura do médico e os detalhes falando que você tem essa condição há certo tempo, há um tempo indeterminado, que não tem cura, que não tem tratamento específico para cura, né? Então é bem simples, relatório muito simples, um parágrafo, né? Então não tem muito segredo não, basta prestar atenção na data aí do documento.
Esse é o Joel trazendo sempre orientação para você. E nós temos mais perguntas, viu? Fica à vontade para participar. O telefone é o 32220001, 32220001. Pode trazer a pergunta. Bom dia, Fabiano, advogado. É a Maria. Eu queria saber quando a pessoa fica deficiente, se pode entrar na justiça, tem direito a entrar na justiça. Por favor, já liguei 3 vezes. Me responde. Foi erro médico. Se compensa entrar ou não. A pessoa for deficiente. Eu vi comentário também que a pessoa for deficiente tem dificuldade de fazer as coisas. Se por acaso aposentar, recebe o salário um pouquinho a mais. Pode me responder, por favor. Obrigado. Com Deus, um abraço. Tá. A pergunta, ela não especificou o benefício, né? Se é uma aposentadoria, se é um benefício de prestação continuada, ou um auxílio-doença, ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? Aposentadoria por invalidez. Então, ela não especificou. Vou tentar fazer um resumo, né, do que está acontecendo atualmente no Poder Judiciário, né? Não é fácil conseguir um benefício que envolve saúde, a gente sabe disso, tanto na área administrativa, fazendo requerimento no INSS, como também no direito perante a justiça, porque envolve uma perícia médica, né? Eu sempre falo que a gente sempre tem que estar correndo atrás dos direitos, né? A gente não pode falar assim, é muito difícil, não vou entrar porque não compensa, né? Isso aí é você que tem que avaliar se realmente você tem toda a documentação, todas as provas, se você está a fim de estar enfrentando um poder judiciário, a demora mesmo, então não é muito rápido, né, que a gente sempre fala, sempre orienta os clientes, mas a gente está aqui como profissional para ajudar, né, a gente está aqui sempre para tentar encontrar o melhor caminho. Para a pessoa que fez a pergunta, eu sempre falo o seguinte: se for com relação a benefício por incapacidade envolvendo aposentadorias, procure um profissional para avaliar a documentação que você tem, né, se compensa realmente entrar com um requerimento judicial. Porque fazer recurso perante o INSS, recurso administrativo, eu sempre penso que não seria a melhor alternativa hoje, né, pela demora, pela a forma que é tratada no INSS, porque envolve uma perícia médica. O INSS nunca é contra uma perícia médica, então é mais fácil você fazer uma perícia judicial, né? Tanto benefício por incapacidade como aposentadorias que envolve saúde, né? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência, e benefício por o BPC, né? Benefício assistencial. Agora, né? Mas é sempre a que a gente sempre fala, precisa analisar essa documentação médica e saber qual que é o benefício que você vai estar precisando ou que você tem direito a requerer, a receber, né? Então tem que analisar toda essa situação. Procura um profissional que é mais fácil de poder te orientar, né, do que a gente falar aqui de forma genérica, né? Mas eu acredito que é sempre bom você correr atrás dos direitos. Eu tenho aqui outra dúvida, Joel, interessante também. Ela quer saber o seguinte: ela está dizendo que quer pagar a previdência, né? Mas tem uma criança que recebe o BPC. Ela está dizendo que a mãe é aposentada, recebe R$60 a mais do salário, né? Juntando os dois. O valor que ela quer pagar de contribuição seria de quanto, né? Ela falou, pegou orientação junto à Previdência, mas a informação foi o seguinte, que ela não poderia fazer a contribuição para não correr o risco de perder o BPC, né? Só que ela está dizendo que já trabalhou 12 anos com carteira assinada. Aí está pensando em fazer a complementação desse valor de contribuição que ela já teve, né? Para ter acesso também ao benefício, né? Sim, sim. Qual a orientação ela está perguntando? Sim, Fabiano, essa é uma orientação muito importante, né? Eu acredito que a gente tem que saber o que fala também de uma forma genérica, né? Porque a orientação que a gente passar pode ser que a pessoa faça e prejudique, né? Então a gente tem que tomar cuidado às vezes com as orientações. Então, se o INSS falou uma certa situação, talvez ele não analisou de uma forma específica o caso, né? Ele às vezes analisou de uma forma genérica. Então, analisar de forma genérica talvez não seria o melhor caminho para a pessoa seguir depois dessa orientação. No caso dela, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é a idade que ela tem, né? Essa mãe, o pessoal do grupo familiar. Porque se ela já tiver mais de 65 anos de idade, talvez ela precise fazer uma contribuição aí de forma facultativa, ou até mesmo se ela tem menos de 65, talvez ela possa fazer a contribuição de forma facultativa. Essa contribuição de forma facultativa, ela é 11% do salário mínimo,
Então daria em torno aí de R$170, R$180 hoje, por mês. Ela não poderia pagar nem 20% sobre o salário acima de um salário mínimo, né? E nem pagar, no caso, como contribuinte individual, e nem pagar como facultativo 5%. A gente sempre orienta pagar facultativo 11%. Salvo engano, o código é o 1476, né? A gente tem que até buscar essa orientação depois. Mas, se você quiser ter certeza disso, sempre pague facultativo de forma 11%, na alíquota de 11% sobre o salário mínimo, que é a única opção para quem tem um benefício de prestação continuada. Eu tenho aqui outra dúvida, Joel. Tá dizendo que tem 13 anos de contribuição junto à Previdência, né? Só que pegou o seguro-desemprego umas 2 vezes, né? Isso interfere no tempo para aposentadoria? Ela tá dizendo que ainda não tem idade, né? Mas está preocupada com isso. Não, o seguro-desemprego não conta como tempo de contribuição, então ela teria que estar fazendo contribuições como facultativo. Né? Que é o facultativo, gente? O facultativo é para as pessoas que não estão exercendo um trabalho de forma remunerada, mas quer ficar segurado, né, do INSS, manter o vínculo de segurado do INSS. Então a pessoa paga como facultativo, 1476, é o código de 11%, né, tem um 1929, que é o código facultativo baixa renda, tem o código trimestral, bimestral. Então, assim, tem várias opções, né? Pagar por mês, pagar por semestre, pagar anualmente, né? A pessoa escolhe. Geralmente a pessoa escolhe pagar mensalmente e o código é 1476. Mas tem outras opções aí que a pessoa pode optar, tá? Mas o seguro-desemprego não conta como tempo, não. Eu tenho aqui outra dúvida. Tá dizendo que é contribuinte individual e paga de 6 em 6 meses, né? Para não perder a carência. Só que esqueceu de pagar no dia 15. Aí agora como faz? Tem que pagar aí com juros, né? Olha, essa contribuição, quando a pessoa paga de 6 em 6 meses, contribuinte individual, ela é um pouco arriscada, né? Pode acontecer isso de a pessoa esquecer de pagar. Ela pode pagar em atraso, só que futuramente o INSS pode exigir a comprovação da atividade, né? Se realmente é contribuinte individual. A gente sempre orienta a pagar de 6 em 6 meses o facultativo. O contribuinte individual é um contribuinte obrigatório, né? Então é como se ele estivesse falando que trabalha de 6 em 6 meses. A cada 6 meses ele exerce uma profissão obrigatória, um exercício de atividade obrigatória. Não sei se é o caso dele, mas ele não é que tem um problema, só não está correto, né? A contribuição melhor seria facultativa. Eu oriento ele a pagar, né, para contar pelo menos como tempo de contribuição, mas não vai contar como carência. Para contar como carência, se for um requisito que ele precise, né, aí ele vai precisar comprovar o exercício da atividade. Aí vai depender de qual profissão que ele está exercendo, né? Se for, por exemplo, advogado, ele precisa apresentar a inscrição na OAB, exercício da profissão através de uma certidão lá do Tribunal de Justiça, seja federal ou estadual, né? Aí vai depender da profissão da pessoa. Eu tenho aqui outra dúvida, tá dizendo que contribui com 11%, né? O código 1163, né? É uma costureira autônoma, e ela quer saber se tá correto, né, esse pagamento. Sim, tá correto. O código 1163 é contribuinte individual, né? Ela paga de forma mensal, né? A gente só precisa saber se ela tem alguma empresa, se é um MEI ou se não é, mas se não for, ela tá correta, tá pagando certinho, não tem problema. Essa é a participação do Joel, esse é o quadro Café com Previdência, trazendo sempre uma dica, uma orientação importante para você, dando a oportunidade de você participar, né? Queria agradecer ao Joel a presença aqui no programa, sempre esclarecedora. Muito obrigado, viu, Joel, pela presença. Obrigado, Fabiano, obrigado a todos os ouvintes que fizeram as perguntas, o pessoal que está na TV Candidez nos assistindo também. A gente está à disposição, tá para trazer as respostas para vocês sobre as dúvidas sobre direito previdenciário. Se tiver alguma dúvida que não deu tempo da gente estar respondendo, a gente pode estar recebendo e a gente responde aí depois nos bastidores aí.